Olá, pessoal, e bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um dos episódios mais intrigantes do Novo Testamento. Por que os demônios pediram a Jesus para serem enviados aos porcos? Essa história, encontrada nos evangelhos, levanta questões fascinantes sobre a natureza dos demônios, o poder de Jesus e o significado por trás desse incidente. Vamos explorar juntos o contexto cultural e espiritual desse evento e descobrir o que ele pode nos ensinar sobre a fé e a vida espiritual. Então, pegue sua Bíblia e vamos começar. O primeiro confronto entre Jesus e Satanás resultou na vitória de Jesus sobre as tentações. Mateus 4, 11. Ele continua a invadir e dominar dois dos principais redutos de Satanás: a esfera do mundo espiritual ao exercer autoridade sobre os demônios, Mateus 8, 28, 34, e o domínio da doença e do pecado ao curar um paralítico, Mateus 9, 1, 8. Depois que a tempestade é milagrosamente acalmada, Jesus e os discípulos continuam sua jornada pelo Mar da Galileia. O próximo incidente é exclusivamente focado em Jesus, sem menção aos discípulos, Mateus 8, 28, 34. Ao chegarem ao outro lado, na região dos Gadarenos, dois homens possuídos por demônios, vindos dos túmulos, encontram Jesus. Eles eram tão violentos que ninguém conseguia passar por ali. "O que queres conosco, Filho de Deus?" Eles gritaram. "Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" A alguma distância deles, uma grande manada de porcos estava se alimentando. Os demônios imploraram a Jesus: "Se nos expulsares, manda-nos para a manada de porcos." Ele disse-lhes: "Vão." Então eles saíram e foram para os porcos, que se precipitaram morro abaixo para o mar e morreram na água. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que aconteceu com os homens possuídos pelos demônios. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, pediram-lhe que saísse da região. Mateus 8, 28, 34. Mateus direciona nossa atenção ainda mais para Jesus, a fim de responder à pergunta exclamativa: "Que tipo de homem é este?" Mateus 8, 27. O grupo chega ao outro lado, na região dos Gadarenos. Jesus está agora na Decápole, um território principalmente gentílico, o que explica por que porcos estão sendo criados ali. Um animal considerado impuro pelos judeus. Levítico 11, 7. O termo Gadarenos se refere tanto à aldeia de Gadar, localizada a cerca de 5 milhas a sudeste do Mar da Galileia, quanto à região circundante, que provavelmente incluía a pequena aldeia de Garassa, moderna Quersa ou Quersei, localizada na margem oriental do Mar da Galileia, e é o local tradicional da exorcismo. Conforme Jesus chega à região dos Gadarenos, dois homens possuídos por demônios, vindos dos túmulos, encontram-no, Marcos 5, 1, 20. Eles chegaram à outra margem do mar, a região dos Gadarenos, e assim que saíram do barco, encontraram um homem possesso de um espírito imundo que vivia nos túmulos. Ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes ele tinha sido preso com grilhões e correntes, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os grilhões em pedaços. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite ele andava pelos túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus à distância, correu e prostrou-se diante dele e gritou com voz forte: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, eu te imploro, não me atormentes." Pois Jesus estava ordenando: "Saia desse homem, espírito imundo." Então Jesus perguntou-lhe: "Qual é o seu nome?" "Legião", respondeu ele, "porque somos muitos." E ele implorou a Jesus repetidamente para não os enviar para fora daquela área. Havia ali, perto do monte, uma grande manada de porcos pastando. Os demônios imploraram a Jesus: "Manda-nos para os porcos para que entremos neles."
Ele deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, cerca de 2.000 porcos, avançou desembestada pelo barranco em direção ao mar e nele se afogou. Os guardadores dos porcos fugiram e espalharam a notícia pela cidade e pelos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram o homem que fora possesso de legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto o que havia acontecido contaram aos outros como o endemoninhado fora curado, e também sobre os porcos. Então eles começaram a implorar a Jesus que saísse da região. Quando ele entrou no barco, o homem que estivera endemoninhado suplicou-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e conte-lhes quanto o Senhor fez por você e como tive misericórdia de você. Ele partiu e começou a pregar na Decápole o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Marcos 5:1-20. Grandes multidões da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e das regiões do outro lado do Jordão seguiam-no. Mateus 4:25. O risco é aumentado pelo fato de esses dois homens serem tão violentos que ninguém conseguia passar por ali. Eles parecem ser bem conhecidos e temidos pelo público em geral. Os demônios, assim como Satanás, perceberão rapidamente o status de Jesus como Filho de Deus, Mateus 4:3-6. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Este é um título que os discípulos eventualmente usarão quando desenvolverem um melhor entendimento de sua singularidade como aquele que o Pai revelou ser seu Filho amado. Mateus 16:16. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 14:33. Os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mateus 3:17. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 17:5. Enquanto ele ainda falava, eis que uma nuvem luminosa os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ouçam-no. Mas dos demônios, o uso do título anuncia seu reconhecimento de que outro reduto de Satanás, o domínio do mundo espiritual, está sendo invadido e conquistado. Os demônios contrastam com os discípulos no versículo 27, porque sabem quem Jesus é. Apesar dessa compreensão, eles permaneceram demônios, conhecendo Jesus, mas odiando-o é demoníaco. A pergunta que os demônios lançaram a Jesus poderia ser tanto severa quanto gentil, dependendo do contexto. Marcos 1:24. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Aqui é odioso e tingido de medo. O título Filho de Deus provavelmente deve ser entendido em seu sentido mais rico. Os demônios reconheceram Jesus não apenas em termos de seu poder, mas também em termos de sua pessoa. Ele era o Messias, o Filho de Deus. A segunda pergunta indica que as hostes demoníacas serão torturadas e rejeitadas eternamente. Judas 6. E aos anjos, que não guardaram a sua posição original, mas abandonaram o seu próprio lugar de habitação. Ele os tem mantido em tenebrosas algemas, reservando-os para o juízo do grande dia. Como formulado, a pergunta reconhece que Jesus é o único que cumprirá esse dever judicial no tempo determinado, confirmando assim todo o significado de Filho de Deus.
O fato de Jesus estar limitando sua atividade antes do tempo estabelecido indica que a expulsão de demônios por Jesus era um sinal de que o reino estava se aproximando. Esses demônios parecem estar bem cientes de um tempo predeterminado quando as tropas de Satanás serão julgadas. "O que queres conosco, filho de Deus?" Eles gritam. "Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Isso prenuncia a chegada do reino, bem como a invasão e conquista dos redutos de Satanás. Apesar de o momento do julgamento final aguardar o retorno e a glória de Jesus, de então em diante Jesus começou a pregar: "Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo." Mateus 4,17. O uso do título pelos demônios indica seu reconhecimento de que outro reduto de Satanás, o domínio do mundo espiritual, está sendo invadido e conquistado. Os demônios contrastam com os discípulos no versículo 27 porque sabem quem Jesus é. Apesar dessa compreensão, eles permaneceram demônios, conhecendo Jesus, mas odiando-o é demoníaco. A questão dos demônios lançada a Jesus poderia ser tanto severa quanto gentil, dependendo do contexto. Marcos 1:24. "Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus." Aqui é odioso e tingido de medo. O título Filho de Deus provavelmente deve ser entendido em seu sentido mais rico. Os demônios reconheceram Jesus não apenas em termos de seu poder, mas também em termos de sua pessoa. Ele era o Messias, o Filho de Deus. A segunda pergunta indica que as hostes demoníacas serão torturadas e rejeitadas eternamente. Judas 6. E aos anjos que não guardaram a sua posição original, mas abandonaram o seu próprio lugar de habitação, ele os tem mantido em tenebrosas algemas, reservando-os para o juízo do grande dia. Como formulado, a pergunta reconhece que Jesus é o único que cumprirá esse dever judicial no tempo determinado, confirmando assim todo o significado de Filho de Deus. O fato de Jesus estar limitando sua atividade antes do tempo estabelecido indica que a expulsão de demônios por Jesus era um sinal de que o reino estava se aproximando. Esses demônios parecem estar bem cientes de um tempo predeterminado quando as tropas de Satanás serão julgadas. "O que queres conosco, filho de Deus?" Eles gritam. "Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Isso prenuncia a chegada do reino, bem como a invasão e conquista dos redutos de Satanás. E assim, concluímos mais um episódio do nosso canal. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Deixe também nos comentários o que achou deste vídeo e sugestões para os próximos temas. Até a próxima e que Deus abençoe vocês.